Paz e graça, irmãos, para todos. Mais uma vez aqui. E hoje o Senhor ministra algo no meu coração a respeito do Espírito. Eu vou ler 3 passagens bíblicas. Se os irmãos quiserem seguir. Capítulo 9 de Lucas. Versos do 10 ao 13, que diz: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então eles os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava-os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, abre aspas, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto, fecha aspas. Ele, porém, respondeu, abre aspas, dê-lhes vocês algo para comer, fecha aspas. Louvado seja o Senhor. Vou fazer uma oração breve e dou sequência, tá bom? Altíssimo soberano, Criador, graças te dou por mais um dia, pela tua maravilhosa vontade, pela ministração do teu Espírito, a respeito da importância do Espírito em nossas vidas. Pai, que a tua palavra encontre morada, que o Senhor haja conforme a tua vontade, para o bem da compreensão da tua palavra, em nome de Yeshua. Amém. Então, irmãos, se vocês ouviram os barulhos, minha rua é um pouco barulhenta, por favor, não desconsidere aí, tá? Faço esforço que eu falo baixo, mas é para a glória de Deus. Essa necessidade que eu estou sentindo é para a glória de Deus, amém? O versos 13 diz, ele, porém, respondeu, abre aspas, dê-lhes vocês algo para comer, fecha aspas. Partindo desses versos, eu quero explorar mais a questão do sentido da letra, né? Da importância de compreendermos a palavra de modo espiritual. Está em aspas porque o sentido é espiritual. Aqui os discípulos chegam para o Senhor, chega um momento que a multidão é grande, 5.000 homens, mais mulheres, crianças. Então eles chegam ao Senhor para o Senhor dar providência, para alimentar esse povo. É um lugar deserto, né? Um lugar que não tem recursos. E a resposta do Salvador passa para eles essa responsabilidade de os alimentarem, né? Mas o Senhor não está falando de comida, né? O Senhor está falando aqui porque o reino, na parábola, ele mesmo diz que o reino não é comida e nem bebida, né? Não é nem comida e nem bebida. O povo, ao saber que o Senhor estava indo para Betsaida, o povo segue, porque existe uma necessidade de ouvi-lo mais, de saber mais, porque ali ele está falando do reino, né? Vocês continuem aí verificando, observando. Ele está falando do reino, embora ele esteja curando, tanto fisicamente, mas saindo também as enfermidades espirituais, vamos dizer assim, né? Então os discípulos chegam para ele que pode suprir. De fato, só o Senhor, só o Salvador ali poderia suprir a necessidade daquele povo em todos os âmbitos, né? Mas o Senhor passa para eles. Ou seja, quem está com o Senhor precisa estar preparado para suprir essas necessidades a respeito do reino, né? A respeito do reino, a respeito da palavra do Senhor, a respeito da necessidade que esse povo está ali para continuar a ouvi-lo. Ouvir e ouvir e ouvir para que venha a fé, para que venha o amadurecimento espiritual. Amém?
E aqui em Romanos 8, versos 28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. O Senhor age para o bem de todos os que o amam. Ninguém vai ao Filho se o Pai não enviar. Então, certamente esse povo já estava sendo enviado pelo Criador. Certamente não. Com certeza foram enviados pelo Criador, porque a necessidade de ouvi-lo vem do Espírito, vem do Criador. Né? Olha, veja como as palavras entram em concordância, né? E são os chamados, daqueles que são chamados pelo Senhor. Então percebam que o desejo de meditar na palavra, o desejo de ouvir, o desejo de entender, tudo isso são características dos chamados do Senhor, né? E a partir daí, quem está com Cristo precisa ter esse suporte para receber esses novatos, vamos dizer assim, os novos, né? Que vêm ao nosso encontro. Não é por mérito humano, não é por mérito nenhum, é por capacitação do Senhor. Eu fico triste, não gosto de crítica, mas se eu fizer alguma crítica, é sempre baseada na compreensão da palavra do Senhor. Tem coisa que é difícil no comentar. Estamos em tempos difíceis, sim, mas num tempo onde as pessoas mais barganham com a palavra do Senhor do que realmente estão direcionadas a fazer essa, vamos dizer assim, a multiplicação do pão e do peixe. Houve ali, né? Mas essa multiplicação tem que ser, hoje, é na palavra do Senhor. E os discípulos, eles não tinham nem a possibilidade de fazer o milagre que o Senhor fez, mas eles também não estavam capacitados. E aí, lendo o versos anterior, versos 11, de Lucas, né? Lucas 9, diz: Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu. E aí, em Romanos vai dizer que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como que o Salvador vai liberar o povo? Não faz sentido. Não faz sentido ele liberar as pessoas, né? As pessoas estavam ali através de um chamado, através de um propósito do Senhor. Foram a Ele. E Ele mesmo diz que de maneira nenhuma Ele abre mão de nenhuma ovelha que o Pai os envia. Então a palavra ela se complementa. Não existe essa coisa de contradições na palavra do Senhor. O que existe é a dificuldade de entendê-la espiritualmente, entender a letra. Isso é gravíssimo porque isso leva as pessoas a cometerem muitas falhas, muitos erros, a vomitarem o que tiveram, o que receberam, acabam que vomitando e às vezes vai comer do próprio vômito. Isso é sério, gente. Levar a palavra do Senhor a sério é muito importante. Eu vou ler aqui, para concluir, Filipenses 2, do 1 ao 5. Vamos prestar muita atenção, porque só essa palavra aqui de Filipenses já explicaria tudo, né? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Louvado seja o Senhor, glórias, aleluias. Glórias, aleluias, aleluia, Senhor. A mesma atitude de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? Não dispersar, não mandar embora aqueles que vieram a Ele, né, através do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para se alimentarem dele, da palavra dele. Ele as acolheu. Foi isso que Cristo fez. Claro que ele fez coisas extraordinárias, mas especificamente essas palavras aqui, que eu entendo que tem uma concordância aqui com Filipenses 2. Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Acolher. E o acolhimento aqui do Senhor foi para satisfazer as necessidades daquele povo. Porque eles estavam ali de um temporário, né? Mas eles precisavam de um milagre da parte do Senhor, que só Ele poderia fazer. Porém, o interesse, o objetivo maior era segui-lo para ouvir o que ele tinha a dizer. Então, ele não podia dispersar aquele povo. Ele sabia que não podia. Ele estaria indo contra a própria palavra. E ele estava ali com propósito. Ele tinha os propósitos que foram concluídos nele, né? E aqui a palavra nos exorta, nos faz uma exortação, que é a respeito da a humildade cristã. E essa exortação, ela nos pede motivação. Precisamos estar motivados. E a nossa motivação tem que ser o quê? A humildade cristã, a vida cristã, os frutos, né, que tem que ser visto em nós. Essa é a motivação. Se a motivação for interesses, outras coisas que não visam libertação ou almas, ela não está de acordo com o que esse texto está pedindo aqui. A exortação para que estejamos em comunhão no Espírito. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Cada um tem que se autoanalisar e fazer a busca, né, da necessidade de estar em comunhão no Espírito. E é muito importante para a gente enfrentar as adversidades da vida, né? Afeição, compaixão. E ele pede para que completem a alegria dele, tendo o mesmo modo de pensar. E se a gente for aprofundar nessa questão, a gente vai ver que há muitas divergências, há muitas discordâncias, há muitos meios de raciocínio, de pensamento, porque não são baseados na palavra do Senhor. Quando fogem dessa questão da palavra do Senhor, é claro que a gente precisa buscar conhecimentos, né? Mais conhecimentos. Mas a palavra de Deus é o que dá direção aos cristãos. E esse mesmo modo de pensar é que torna possível a comunhão, a afeição, a compaixão. Porque as pessoas que falam o mesmo idioma se entendem. As pessoas que até falam, é uma questão regional, o seu modo de falar se entendem. A questão da afinidade. Então, entre na questão do mundo espiritual, gente. A questão do mundo espiritual não é diferente. Para o mundo é loucura, para o mundo é uma língua difícil, né? Mas para quem tem temor a Deus, para quem tem amor, né, ao próximo, não é difícil se atentar a essa comunhão no Espírito. Porque sem o Espírito a gente não consegue nada, nada é possível, né? Então, devemos cuidar, né?
não somente dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. Há situações e momentos na nossa vida que a gente precisa, né, se atentar ao interesse do outro. Se esse interesse do outro não vai contra os teus princípios, então ótimo, maravilha. Mas se vai contra os princípios cristãos, não tem como ter a mesma linha de pensamento, o mesmo modo de pensar. Então a gente precisa discernir, né, a palavra direitinho para não entrar em contradição. Precisamos conhecer a direção do Espírito, né? Lá em Lucas, os discípulos, eles não questionaram ao Senhor. Eles chegam para o Senhor e falam para o Senhor o que precisa ser feito. O Senhor fala para eles, né, alimentar o povo, dar providência. Mas em seguida, aí vocês leem o texto completo, vocês vão ver que o Senhor fala para eles, né, já começa a dar a direção, o que eles têm que fazer. E eles vê lá o menininho que tem os peixes e os pães, né? Ali surge o pouquinho, mas o Senhor torna o pouco abundante, né? Segundo a vontade dele. Mas aqui o foco é a compreensão da letra espiritual, né? Eles não poderiam dar providência de pão e peixe, de comida, mas eles sabiam que o Senhor, né? O Senhor poderia, por isso que eles foram no Senhor para prover. Mas a letra, ela nos passa algo ainda maior, né? O cristão tem que estar com o suporte, tem que estar preparado para não dispersar, para não mandar embora, mas para acolher como o Senhor acolheu. Acolher as pessoas. Se você não pode dar um suprimento, não pode ajudar na questão material, né? Mas esteja apto a falar, a ensinar, a instruir a palavra. Até porque o reino de Deus não é feito com comida e nem bebida. Mas as pessoas que vêm a nós, elas precisam ser supridas da palavra do Senhor, do entendimento da palavra do Senhor, do reino, né, que traz a cura. Então essas pessoas, elas permanecem nas nossas vidas, né? A distância, o próximo, aquelas que saem é porque rejeitam a palavra do Senhor, porque a Bíblia fala que a luta não é contra pessoas, então a gente não pode levar por esse lado. Mas se afastou, temos que respeitar também. Aí é uma vontade da pessoa, não pode ser nossa, né? É claro que tem situações que levam o cristão a se manter distante, situações perigosas. Você está vendo ali que o negócio não é para você. É uma mesa de escarnecedores. Então, o Senhor pede que nós tenhamos sabedoria de lidar com tudo, né? Mas dispersar sem razão, por causa que a pessoa está com fome? Dispersar porque a pessoa tem uma necessidade, quer algo de você? Dispersar porque você não vai colocar o interesse dessa pessoa acima do seu, como diz lá em Filipenses? Porque aqui caberia aos discípulos, se o Senhor desse a ordem, e eles fossem para a cidade para trazer comida para o povo. E aí? A necessidade desse povo ia estar acima da vontade deles. Então, que a palavra ministre no coração de vocês, assim como tem ministrado na minha, e que a gente cada dia esteja mais maduro, né, como homens e mulheres,
do Senhor, chamados segundo o propósito dele, para estar aptos e preparados, com os exemplos do Salvador Yeshua, a não dispersar, a não querer ser maior que ninguém, a não colocar os nossos interesses acima do interesse do Senhor e acolher, né? Sempre visando que não cabe a nós abrir os olhos, tirar a cegueira, tirar a escama, cabe a nós levar a mensagem. A parte possível fica com o Senhor e Ele é fiel para cumprir toda a obra, né? Ele é quem conhece os seus. O Senhor é maravilhoso, essa palavra ela é maravilhosa e eu espero que vocês continuem sendo ministrados. Amém? Fiquem todos na paz, irmãos.